Louvado e engrandecido o nome do nosso Deus. Você estava ouvindo? Que bom, você chegou com Bruna Carla. Agora são 6 horas e 58 minutos. Manhã do dia 2 de julho de 2025. Você que está conosco desde as 6 horas da manhã, Deus abençoe, graça e paz. E agora também você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, mais um dia começando. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. Agora são 12 graus aqui na nossa região, regiões mais frias na Serra Catarinense, mas o nome do nosso Deus é engrandecido. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo alimento sobre a mesa, pela água que bebemos, pelo ar que respiramos. Obrigado pela família, Pai, que temos. Deus, que tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E seja repreendido, ó Pai, neste dia, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de rancor, de mágoa, de cobiça, de inveja, espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã. Os coloca em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E graças a Deus. É isso aí. Agora são 7 horas em ponto. E hoje eu quero trazer aqui para os irmãos as advertências e promessas de Jesus. Nós vamos falar ali em Mateus, do capítulo 10, versículo 16 ao 31, mas eu quero iniciar com o versículo 16 e 17, que diz assim, Mateus, capítulo 10, versículos 16 e 17, que diz, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. O texto de Mateus, do capítulo 10, do versículo 16 ao 31, contém as palavras de advertências e encorajamento de Jesus aos seus discípulos enquanto ele os envia em missão. Ele os alerta sobre as dificuldades que encontrarão, mas também lhes oferece promessas de proteção divina e cuidado. Ok? Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sabedoria na inocência. Ele diz, sábios como serpentes e inofensivos como pomba. Sábios como serpente e inofensivos como pombas. Jesus instrui os discípulos a serem prudentes em suas interações, mas também a manterem-se corações inocentes. Como é que a gente consegue ser isso? Como? Lá na frente, a Bíblia diz assim, resistir ao inimigo na fé, com fé, e ele fugirá de vós. Muitas das vezes a gente assiste o canal Discovery Channel, o canal da Discovery, e eu assisto muito o mundo animal, né? Até porque eu sou formado em biologia, sou biólogo, sou membro do Conselho Federal de Biologia, e eu gosto muito de ver animais. Construção de casas de madeira no Alasca, eu gosto de ver essas coisas. E
O interessante é que quando aparece situações como a serpente ela não ataca assim. Ela se levanta e fica na espreita para se defender. Sabe? Ela fica na espreita para se defender. E depois ela segue o caminho dela. Então, Deus fala, cuidado. Sejam, né, sábios como serpente. E inofensivos como as pombas. Tem hora que você não vira pomba, é só serpente. Já parou para pensar? E tem hora que você não é serpente, você é só pomba. É mais inofensivo. Aí tem a ajuda divina em momentos de dificuldades. Jesus, ele promete que o Espírito Santo os capacitará a falar no momento certo, mesmo em situação desafiadora. Você já se viu em uma situação desafiadora e não tinha alternativa e de repente tudo deu certo, você falou as coisas certas no momento certo, no momento de discussão acalorada, você de repente nasceu uma palavra no teu coração e você traz e acalma a situação. É o que Jesus fala aqui. Não se preocupe, porque no momento certo o Espírito Santo de Deus vai te dar aquilo que você tem que falar. Eu mando um abraço para o meu irmão e amigo Dinho Conceição, lá de Balneário Pissarras. Você que está na região aí, quiser dar um trato no pelo, no cabelo, procure esse camarada, cara é bom, tá bom? Meu irmão, que Deus te abençoe, abençoe tua família, abençoe teus projetos, Dinho, em nome de Jesus, tá bom? O segundo ponto é não temer os perseguidores. Sabe? A previsão, Jesus dá uma previsão de perseguição ali. Então Jesus alerta sobre o fato de que os seguidores enfrentarão oposições e perseguições por causa do nome de Jesus. Isso acontece. Vamos falar do nosso país. Até 1988, os cultos religiosos tinham problemas. Eu já era militar na época, né? E havia dificuldade. Só na Constituição de 1988 é que o direito ao culto à religião foi de uma maneira mais ampla, ampliado, livre. Mas havia uma dificuldade. Em alguns países, a perseguição até hoje aos cristãos permanece. Alguns países chegam a matar, perseguir e matar os cristãos. E Jesus falou isso há quase 2000 anos atrás. Olha, vos perseguirão, vos açoitarão e vos matarão. Sabe? Mas não temer. Não temer porque Deus cuida. Jesus incentiva os discípulos a não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas temerem a Deus, que cuida de cada detalhe da vida. Aí eu acho interessante aqui, quando diz assim, ó, não temais, Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nessa vida aqui nós só seremos mortos fisicamente, mas a alma não. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer é a valorização da vida eterna. Aí nós temos a proclamação da verdade. Em Mateus 10, 27 diz assim, o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Jesus exorta os discípulos a proclamarem o que lhes foi dito em segredo, sem temer oposição. O que é que foi dito em segredo a eles? Aqueles momentos que Jesus estava só com os discípulos, às vezes à noite, finalzinho do dia, no nascer do sol pela manhã cedo, em que só estavam eles sem as multidões,
Jesus revelava a eles coisas que muitas das vezes não falava a multidão, mas falava a eles. E Jesus falou, vai e fala essas coisas para eles também. E o cuidado de Deus com seus seguidores. Jesus ilustra o cuidado de Deus com exemplo da criação, enfatizando que os cabelos de suas cabeças estão todos contados. Todos contados. Versículo 29 ao 31 diz assim: Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, quero concluir nessa manhã dizendo para você que está me acompanhando que as palavras de Jesus aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 31, nos lembra que, como seus discípulos, nós enfrentaremos desafios e adversidades enquanto compartilhamos a mensagem do Evangelho. Para vocês terem uma ideia, um tempo atrás, assim que eu mudei, tirei o estúdio da rádio da parte de cima da casa e trouxe aqui para baixo, os 2 computadores que eu uso, do nada, apagaram. Deixaram de funcionar. Do nada. E eu levei num irmãozinho, ele que cuida, né? Ele falou, mas seu Dimas, como que aconteceu isso? Ele não, simplesmente apagou. E não funcionava. Os 2, o que eu uso aqui para fazer o stream da rádio, e aqui o que eu uso para fazer o stream do Facebook, os 2 apagaram. E eu levei lá pro meu irmão lá fazer e fiquei orando. Eu falei, Deus. Mas aí eu tenho outro computador reserva, né? Que eu uso na igreja e usei ele para fazer só Face, sem o stream da rádio, porque os programas estavam no outro. Mas nós somos perseguidos, sabe? Porque compartilhamos a mensagem do Evangelho. Mas também, Jesus nos encoraja a permanecermos firmes e confiar na sabedoria e na provisão divina. Então ele dá a instrução para nós sermos sábios como as serpentes e inofensivos como as pombas, simples como as pombas. Nos lembra que enquanto enfrentamos o mundo, devemos manter nossos corações cheios do amor e da inocência. Jesus promete que o Espírito Santo nos guiará em tempos de dificuldade, nos capacitando a testemunhar de uma maneira corajosa. A melhor maneira de pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Deixe sua vida falar daquilo que você quer pregar. Deixe sua vida mostrar o Evangelho que você vive. Amém? Meus queridos, que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a tua vida. O mês está começando. Muitas bênçãos estão para chegar sobre a tua vida. Apenas creia. Amém? Queridos, Deus abençoe. Graça e paz.